Bom, preparem-se para descobrir uma das histórias mais impressionantes de toda a música mundial. Boas-vindas a todo mundo para mais uma análise aqui do Operação Oculta. É um prazer enorme estarmos juntos de novo para desvendar os grandes mistérios do universo sonoro. Já fica o convite para inscrição no canal e para deixar aquele like, combinado? Hoje a gente vai explorar como a maior limitação imaginável se transformou, na verdade, numa revolução absoluta na história da arte. Dá para imaginar um compositor criando algumas das obras mais famosas da história sem conseguir ouvir absolutamente nada? Parece impossível, não é? Afinal, a música depende do som, da audição, da percepção física das vibrações. Como é possível criar algo que não se pode escutar? Mas, incrivelmente, foi exatamente esse o milagre. Ou melhor, o feito de pura genialidade realizado por Ludwig van Beethoven. Então vamos mergulhar nisso. Naquela época, Beethoven já era considerado simplesmente um dos maiores pianistas e compositores de toda a Europa. A música não era só trabalho dele, era literalmente a vida dele, a sua principal forma de se comunicar com o mundo. E foi bem no auge desse sucesso todo que uma tragédia silenciosa começou a acontecer. Uma descida lenta, incontrolável e super angustiante para o silêncio total. Acontece que essa perda de audição não foi de um dia para o outro, como num acidente. Foi algo gradual. Ele começou a perceber a perda por volta dos 26 anos de idade. No comecinho, a dificuldade era só para ouvir sons mais agudos, sabe? Ou então conversas mais sutis e os instrumentos que ficavam mais lá no fundo da orquestra. Só que o problema foi piorando, lentamente, ano após ano. Para um músico, viver essa perda diária é algo devastador. E já numa idade mais avançada, o quadro chegou a uma surdez profunda. O impacto dessa piora progressiva foi avassalador. Em cartas pessoais que sobreviveram ao tempo, o compositor relatou uma sensação de desespero imenso, muito isolamento e um sofrimento emocional gigante. Ele chegou ao ponto de evitar encontros sociais porque era extremamente difícil ouvir o que as pessoas estavam falando. Os registros históricos indicam fortemente que ele afundou numa depressão profunda durante essa fase tão sombria e silenciosa da vida dele. Mas aí é que a gente chega na grande virada dessa história. O ponto onde a genialidade simplesmente atropela a tragédia. Porque, mesmo no meio de todo esse isolamento e do silêncio que tomava conta da realidade física, a composição não parou. Pelo contrário, a mente dele encontrou um jeito invisível e surpreendente de continuar criando arte da mais alta qualidade. A música, na verdade, mudou de lugar, saiu do ambiente acústico e passou a viver inteiramente dentro da cabeça dele. Mas como é que alguém surdo consegue compor sinfonias inteiras? A resposta está no que os especialistas chamam de audição interna. Esse era o mecanismo secreto. Como ele tinha um conhecimento absurdo sobre harmonia, teoria musical e percepção sonora, ele desenvolveu uma habilidade mental super refinada. Ele conseguia analisar partituras complexas apenas com a mente, imaginando cada instrumento, cada acorde e cada melodia. Tudo isso sem precisar do som físico. A estrutura musical era tão clara no cérebro dele que a execução externa virou quase um detalhe. Isso ilustra brilhantemente o paradoxo extraordinário da vida dele. De um lado, a gente tem a realidade material, a audição física falhando, perdendo sons agudos e empurrando ele para o isolamento social. Mas, do outro lado, a audição interna. Essa era impecável, avançadíssima e sustentada por um domínio inigualável da teoria musical. Enquanto o mundo real ia ficando cada vez mais mudo, o universo interno abrigava as maiores e mais fantásticas orquestras. Ainda assim, mesmo com essa precisão matemática toda na mente, existia a vontade daquela conexão sensorial, de sentir a música de verdade. E Beethoven encontrou umas maneiras extremamente criativas e físicas para se reconectar com o som palpável. Ele precisou buscar métodos muito inusitados para conseguir sentir literalmente o peso da arte que estava nascendo. É fascinante notar como o ato de compor virou algo profundamente tátil para ele. Os relatos mostram que ele usava truques de condução óssea. Ele encostava objetos diretamente no piano ou apoiava a própria cabeça bem pertinho da caixa de ressonância do instrumento. O objetivo era muito claro. Já que o som pelo ar não chegava mais, ele percebia as vibrações sonoras brutas viajando pela madeira, subindo pelo corpo até chegar nos ossos do crânio. Era o som sendo sentido através do toque. E o resultado de toda essa adaptação é impressionante. Foi justamente durante esses anos de surdez mais pesada, vivendo no que parecia ser um completo exílio do mundo sonoro, que Beethoven criou as obras mais importantes de toda a história da música. Livre das convenções e da obrigação de agradar apenas o ouvido físico da sociedade, as composições dele ficaram muito mais emocionais, dramáticas e intensas. Ele revolucionou a estrutura da arte de um jeito que influenciou toda a música clássica que veio dali em diante. Então, o ponto crucial é este número aqui. A nona.
a monumental Nona Sinfonia. Esse é o clímax absoluto dos anos em que ele compôs, sem qualquer audição física. Uma das maiores obras-primas da humanidade, que traz aquela melodia que todo mundo conhece, a Ode à Alegria, sem dúvida uma das músicas mais famosas do planeta. E toda essa grandiosidade foi forjada ali, no mais denso silêncio. Tudo isso acaba se tornando algo muito maior que a própria música. Séculos depois, a história de Beethoven se consagrou como um símbolo gigantesco de resistência, de genialidade pura e de superação humana. Mesmo perdendo a ferramenta que era a mais vital para um músico, ele simplesmente se recusou a ser silenciado. Ele continuou criando arte capaz de emocionar o mundo inteiro a partir daquilo que lhe foi tirado. E essa jornada espetacular deixa uma reflexão enorme para a gente. Afinal, a música nasce apenas das ondas sonoras captadas pelos ouvidos? Ou será que o trabalho imortal de Beethoven é a prova de que a música genuína surge mesmo da mente, da emoção e da imaginação humana? É de arrepiar pensar que obras tão grandiosas nasceram enfrentando a surdez. Quando a audição falhou de vez, foram o espírito e o intelecto que gritaram mais alto. Quem diria que o som mais triunfante da história seria orquestrado por alguém que não podia escutar praticamente nada, não é verdade? Não se esqueçam de se inscrever no canal Operação Oculta, ativar as notificações e deixar aquele like para apoiarmos mais explorações fascinantes como essa sobre os mistérios e os bastidores do universo sonoro. Muito obrigado por acompanharem essa análise estruturada e até a próxima grande descoberta.